Bom dia, primeiro ano. Vamos aí para mais uma aula para o Sistema Equipe de Ensino. Hoje nós vamos ver logaritmos e suas propriedades. Ok? Vamos lá? Logaritmo. Então, seja os números a e b reais positivos com a diferente de 1, o logaritmo que na base a resulta em b é o expoente x, tal que a elevado a x é igual a b. Olha só, pessoas, logaritmo é uma coisa que não é bicho, certo? Então, eu tenho um logaritmo aqui, onde a base fica pequenininha aqui embaixo, a, o logaritmando é o b, e o próprio logaritmo é o x. Então, quando eu faço o logaritmo de b na base a igual a x, eu estou querendo dizer que a elevado a x é igual a b. Ou seja, o logaritmo quer saber qual é o expoente que torna essa potência verdadeira. Então, o logaritmo nada mais é do que perguntar qual é o expoente que nessa base A me dá o número B. Ok? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Olha lá. Ó. Eu tenho o logaritmo de 1000 na base 10. Ora, então eu quero saber 10 elevado a quem que dá 1000? Ora, 10 elevado a x igual a 1000, a gente sabe que 1000 é 10 ao cubo, então x tem que valer 3. 32, log de 32 na base 2. Então, quer dizer que a gente quer saber quem é o expoente de 2 que dá 32. O expoente de 2 que dá 32. Fatorando 2, a gente tem 2, o 32, a gente tem 2 à quinta, então significa que o x é igual a 5. Né? Mais um exemplo aqui, ó. O log de 16 na base meio. Né? Então eu quero saber, meio elevado a quem que dá 16? Aí é importante a gente abandonar o decimal, virar para a fração, certo? Aí vem a pergunta. 1 meio elevado a quem que vai dar 2 elevado a 4, que é o próprio 16? Bom, a gente sabe aqui, ó, que vai ser 2 elevado a menos x, certo? Propriedade de potência, eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente. Então, 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a 4. Então, menos x igual a 4, x igual a menos 4, certo? Olha lá, ó. Logaritmo de 4 na base raiz de 2. Então, raiz de 2 elevado a quem que dá 4? A gente sabe que a raiz de 2 é 2 elevado a meio. A gente sabe que 4, 2 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter potência de potência. Então, eu vou ter 2 elevado a x sobre 2 igual a 2 elevado a 2. Então, quer dizer que x sobre 2 é igual a 2. Logo, x igual a 4. Beleza? Então, o logaritmo só quer saber quem é o expoente da potência perante a base determinada. A base sempre vai ficar pequenininha, pertinho do logaritmo. O logaritmando fica maior um pouco depois. Ok? Bom, a condição de existência, então, dos logaritmos funciona da seguinte maneira. Eu tenho o logaritmo de a na base b igual a x. Isso só existe, isso só será definido se o meu logaritmando b for positivo, se a minha base a for negativa. Além disso, a base a tem que ser diferente de 1. Então, vamos observar o exemplo. Ó. Eu tenho meu log de x mais 3 na base x ao quadrado menos 4. Eu tenho que entender, então, que o meu b, x mais 3, tem que ser positivo, então o x tem que ser maior que menos 3. Eu tenho que entender que a minha base x quadrado menos 4 tem que ser positiva. Então, para isso, o x tem que ser menor que menos 2 ou maior que 2, certo? Além disso, ela tem que ser diferente de 1 também. Então, o x tem que ser diferente de mais raiz de 5 e menos raiz de 5, certo? A gente tem que pegar agora e entender como é que vai funcionar isso aqui. Eu sei que o x maior que menos 3 vai me dar ela positiva. Bum. Menor que 3, menos 3, negativa. Eu sei que vai ter que ser menor que menos 2. Nesse caso, eu fico de 3 a menos 2, porque se ela tem que ser menor que menos 2 e maior que 3, eu fico com esse intervalo. E maior que 2.
e maior que 2. Só que eu sei que esse número e esse número aqui estão presentes aqui, certo? Então, x tem que ser diferente de menos raiz de 5, x tem que ser diferente de mais raiz de 5. Então, essa sentença, log de b na base a igual a x, só existe se esse x for entre menos 1, menos 3 e menos 2, desculpa, ou esse x for maior que 2 e diferente das raízes de 5, positiva e negativa, certo? Então, aqui eu tenho que minha base e o meu logaritmando são equações, uma de primeiro e uma de segundo grau, certo? Onde eu vou ter que analisar, de certa forma, quando elas são positivas, quando a base em particular é diferente de 1. Certo, pessoas? Decorrências da definição. Então, a gente primeiro garante a condição de existência, né? Então, a gente já sabe que essa base aqui ela é maior que 0 e diferente de 1. Então, eu pergunto, por que que o log de 1 na base A é igual a 0? Porque A elevado a 0 é igual a 1, certo? Então, a gente tem aí que qualquer base válida, o 0 é o expoente que eleva a base para se obter 1 como resultado. Se eu tenho o logaritmando e a base iguais, significa que esse logaritmo vale 1. Por que que ele vale 1? Porque A elevado a 1 é igual a A, certo? Então, qualquer que seja a base válida, 1 é o expoente que se eleva à base para se obter um resultado própria base, ok? Quando eu tenho o meu logaritmando sendo uma potência e a base dessa potência é igual à base do logaritmando, eu vou poder afirmar direto que o meu logaritmo de A elevado a x na base A é o próprio x. Se a base é igual ao logaritmando, então x é o expoente, que a base se eleva para que se obtenha um resultado A elevado a x. Então, tá vendo? Ó? A elevado a x é igual a A elevado a x. Obtemos uma verdade, certo? Quando o meu logaritmo é o expoente, então a base desse logaritmo é igual à base da minha potência, eu vou afirmar que essa potência, onde o expoente é um logaritmo de mesma base da potência, vai ser igual ao próprio logaritmando. Observe-se, eu tenho o log de b na base A igual a x. Então, eu vou aplicar a potência nos dois membros. Então, esse cara vai virar expoente de A, esse cara vai virar expoente de A. Dessa maneira, eu tenho que, pelo que vimos, A elevado a x é igual a B. Então, temos que, se A elevado a x é igual a B, ó, A elevado a x é igual a B, eu tenho comprovada a nossa propriedade. Então, se eu tenho uma potência onde o expoente é um logaritmo, a base desse logaritmo é igual à base da potência, o resultado dessa potência é o próprio logaritmando que está lá na potência. Show de bola? Vamos observar um pouquinho a prática, lá na página 26 e 27. Então, olha lá. Dados que o log de 5 na base 121 vale A, e o log de 11 na base 625 ele quer saber quanto que vale esse logaritmo aqui, baseado nesse logaritmo aqui. Então, vamos observar o seguinte. Primeiro, o log de 5 na base 121 é dizer que 121 elevado a A é igual a 5. 121 elevado a A é igual a 5. Quando eu fatoro 121, ele é 11 ao quadrado. Então, eu tenho 11 elevado a 2A, aplicando a propriedade potência de potência, é igual a 5. Analisando a segunda sentença, ele diz que o log de 11 na base 625 é igual a x, né? Eu não sei o valor, então estou dizendo que é igual a x, vou encontrar esse x. Então, quer dizer que 625 elevado a x é igual a 11. Então, 625 elevado a x é igual a 11. 625 nada mais é do que 5 à quarta. Então, eu tenho que 5 elevado a 4x é igual a 11. Beleza? Desse modo, eu vou pegar esse valor 11, que é igual a 5 elevado a 4x, e substituir no lugar desse 11 aqui.
Então, eu tenho 5 elevado a 4x elevado a 2a, certo? Igual a 11. Então, quer dizer que eu tenho uma potência de potência aqui, então eu tenho que 11 elevado a 2 vezes 4, 8ax, 8ax é igual a 11 elevado a 1. Então, quer dizer que 8ax é igual a 1. Quando eu isolo o x, eu tenho x igual a 1 sobre 8a. Ficamos com a letra B de bola. Certo, pessoal? Vamos ver mais um. Ó. O domínio da função log de x na base x menos 1 é. Então, eu tenho que entender que eu preciso definir a condição de existência desse logaritmo. Definir a condição de existência desse logaritmo é lembrar que essa base aqui tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1, certo? Então, eu primeiro faço ela maior que 0, então o x tem que ser maior que 1. Eu sei que ela tem que ser diferente de 0, ou seja, o x tem que ser diferente de 2. Então, dessa maneira, eu tenho ainda que o x, que é logaritmando, também precisa ser maior que 0, certo? Quando eu faço a interseção dessas três sentenças, né, a interseção dessas três sentenças, eu vou concluir que x tem que ser maior que 1 e x tem que ser diferente de 2. Eu vou ficar, então, com a alternativa D, certo? Que vai de 1 a 2, de 2 a mais infinito. Quando eu faço essa união aqui com intervalo aberto, significa que esse 2 não pertence, esse 2 não pertence à solução, indicando essa diferença aqui. Beleza? Agora, algumas propriedades dos logaritmos. Igual a gente tinha as propriedades de potência, os logaritmos têm suas propriedades também. Beleza? Então, vamos ver a primeira propriedade. O logaritmo de um produto de fatores em determinada base é igual à soma dos logaritmos dos fatores nessa base. Ou seja, se eu tenho logaritmo de n vezes m na base A, significa que eu vou ter o log de n na base A mais o log de m na base A também. Se assemelha àquela propriedade de potência, pessoal, onde eu tenho produtos de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Eu não tenho os expoentes aqui, então eu vou somá-los, certo? Um exemplo aí, eu tenho o log de 2x na base 2, então se eu tenho 2x, significa que eu tenho 2 na base 2, log de 2 na base 2, mais o log de x na base 2. Nós sabemos que o log de 2 na base 2 vai dar 1. Então, no caso, o log de 2x na base 2 seria 1 mais log de x na base 2, certo? O logaritmo do quociente vai ser a diferença dos logaritmos. Então, olha lá, ó. Enquanto eu tinha a multiplicação, eu fiz a soma. Quando eu tenho a divisão, eu faço a diferença. Simples assim, igual a gente tinha lá nas propriedades de potência. Divisão de potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, ok? O logaritmo quer descobrir quem é o expoente? Subtrai os expoentes, beleza? Um exemplo aí seria o log de x sobre 3 na base 5, então vai ser o log de x na base 5 menos o log de 3 na base 5, ok, pessoal? Mais propriedades. Então, ó, o logaritmo de uma potência é uma base conveniente porque ela vai ter que atender à condição de existência, é igual à multiplicação do expoente dessa potência pelo logaritmo da potência, observando-se a mesma base do logaritmo. Como assim, Rafael? Como assim? Então, olha lá, ó, eu tenho a minha base A, o meu logaritmando aqui é b elevado a n. Esse expoente n, ele vai poder sair do logaritmo multiplicando. Então, a propriedade é essa. Se eu tenho o meu logaritmando sendo uma potência, o expoente dessa potência sai multiplicando o logaritmo, ok? Aplicando as propriedades citadas que a gente viu, vamos determinar o logaritmo do inverso de um número b, real e positivo, ou seja, o seu cologaritmo. Então, cologaritmo é o logaritmo do inverso, do logaritmando. Então, vamos raciocinar. Eu tenho meu número b, então o inverso de b
vai ser 1 sobre b na base A, certo? Então aqui eu aplico a propriedade que envolve a divisão de logaritmandos, então eu vou ter o log de 1 na base A menos o log de b na base A. A gente sabe que todo logaritmo onde o logaritmando vale 1, o resultado é zero. Então eu tenho menos o log de b na base A, certo? Então dessa maneira eu posso afirmar que o colog de b na base A é exatamente o logaritmo de 1 sobre b na base A, que vai ser igual nada mais, nada menos do que o menos o log de A na base B. Eu poderia fazer a seguinte interpretação também, olha lá. Esse cara aqui não é b elevado a menos 1? O menos 1 sai, o b fica. Fica da mesma maneira. Então, o cologaritmo é o logaritmo do inverso. Vai bastar eu pegar e trocar o sinal dele, mantendo o logaritmando em questão, beleza? Mais propriedades. Então, ó, o logaritmo de uma raiz em uma certa base conveniente é igual à multiplicação do inverso do índice dessa raiz pelo logaritmo do radicando da raiz, conservando-se a mesma base do logaritmo. Como assim? Então, eu tenho lá agora ó, que o meu logaritmando é uma raiz de índice n, certo? Eu sei que esse cara aqui não seria b elevado a 1 sobre n? Esse expoente 1 sobre n sai multiplicando. Simples assim, certo? Então, se eu tivesse uma potência, o expoente sairia multiplicando. Como a gente sabe que raiz é uma potência em forma de fração, essa fração sai multiplicando. Beleza? Simples assim. O logaritmo de um número em uma base conveniente elevada a uma potência é igual à multiplicação do inverso do expoente pela base do logaritmo do número, conservando-se a mesma base do logaritmo. Então vamos entender. Eu tenho lá, ó, a minha base é uma potência, tá vendo? O meu logaritmando normal. O expoente dessa base pode sair como produto invertido. Então, se eu tenho um número n, o inverso dele, 1 sobre n, sai multiplicando. Então, tá vendo que eu tenho uma semelhança muito grande entre essas duas propriedades, certo? Que ambas são iguais. Então, eu posso afirmar que o log da raiz enésima de b na base A é igual ao log de b na base A elevado a n. Eu posso dizer que esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Observe bem que o resultado foi exatamente o mesmo, certo? Então, se eu tenho uma raiz no logaritmando, o índice dela sai multiplicando invertido. Se eu tenho uma potência na base do logaritmo, ele também sai multiplicando invertido, beleza? Algumas bases diferentes, excepcionais que a gente tem. Então, usado principalmente nas ciências naturais, na química, na física, na biologia, chamado de logaritmo natural, é o logaritmo onde a base é o número irracional e, logaritmo neperiano, ou número de Euler, vale 2,71, blá, 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 blá. O que a gente precisa saber disso, gente? A gente só precisa saber que quando a minha base é esse número e, eu não preciso escrever esse cara grandão com 5 caracteres, não. Eu posso indicar ln, certo? Então, ln é exatamente o log de base e do número b em questão, beleza? Muito utilizado também na notação científica, temos a base 10. A base 10 é interessante porque ela pode ser omitida. Então, quando o logaritmo não tem a sua base descrita, é porque a sua base é 10. Então, como esses dois caras são muito utilizados, e antigamente a tecnologia era bem pequena, era necessário diminuir a grafia, porque era escrito muitas, muitas vezes. Então, eles abreviaram a notação. O log de b na base e é o ln de b. O log de b na base 10 nada mais é do que o log de b. Eu posso omitir a base, beleza? Bom, a mudança de base. Porque tem hora que a gente vai deparar com logaritmos que as bases são diferentes. Então, existe uma técnica para poder igualar, modificar a base de acordo com a conveniência. Então,
eu vou dizer que o logaritmo de um número em determinada base é igual ao quociente entre o logaritmo desse número em uma base escolhida, a nova base que a gente quer, e o logaritmo da base original na base escolhida. Como assim? Então eu tenho lá o log de n na base b. Só que a base b não me interessa, eu quero mudar, sei lá, para a base a. Então significa que eu vou fazer a divisão de dois logaritmos, os dois de base a, sendo que o numerador tem o logaritmando igual no o logaritmando antigo, o denominador tem o logaritmando igual à base antiga. Beleza? Um exemplo aí seria, eu precisaria, de certa forma, passar o log de x mais 1 na base 2 para a base 10. Então, ficaria o log de x mais 1 na base 10 dividido pelo log de 2 na base 10. Então, eu saí da base 2 e passei para a base 10. Lembrando que a base 10 não precisa ser escrita, ok? Vamos observar agora aqui mais uma prática para a gente. Considerando que o log de 3 na base 10 é aproximadamente 0,48 e o log de 2 na base 10 é aproximadamente 0,30. Determine o valor aproximado de log de 6. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que 6 é a multiplicação de 3 vezes 2. Então, aplicando a definição lá que a gente viu de propriedade, se eu tenho um produto de logaritmandos, eu separo isso através da soma. Então, vai ficar o log de 6 igual ao log de 3 vezes 2, que é igual ao log de 3 mais o log de 2. O exercício me deu o log de 3 na base 10, me deu o log de 2 na base 10, basta eu somar 0,48 mais 0,3, 0,78. Facinho. Vamos ver mais. O log de 1,5. Bom, 1,5 a gente sabe que é 3 dividido por 2. Então, se eu estou fazendo a divisão dos logaritmandos, eu vou subtrair seus logaritmos. Então, vai ser o log de 3 menos o log de 2. Então, vai ser 0,48 menos 0,3, 0,18. Show de bola? Log de 20. 20, a gente sabe que é 2 vezes 10. Então, quer dizer que vai ficar o log de 2 na base 10 mais o log de 10 na base 10. Bom, o log de 2 na base 10 é 0,3. O log de 10 na base 10, como o logaritmando e a base são iguais, isso vale 1. Então, eu tenho 0,3 mais 1, 1,3, certo? O log de 5. O log de 5, vai adiantar eu pensar no log de 3 mais 2? Não, porque a gente não tem propriedade que envolve soma de logaritmandos. Mas eu tenho a propriedade que envolve a divisão de logaritmandos. Então, eu tenho que entender que 5 é a divisão de 10 por 2. Então, eu vou ter o log de 10 menos o log de 2. O log de 10 na base 10 vale 1. O log de 2 na base 10 vale 0,3. Então, 1 menos 0,3, 0,7. Aplicando aí as propriedades de logaritmo que a gente viu. Joia? Então, vamos ver esse exemplo, ó. Log de x é igual ao log de 2 menos log de 3 menos log de 25 mais 2. Todos os logaritmos na base 10, tá vendo? Ele quer saber quanto que vale 9x. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que entender é que 2 pode ser escrito como um logaritmo de 100 na base 10. Por quê? Porque 100 na base 10... O log de 100 na base 10 vale 2, porque 10 elevado a 2 é igual a 100. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar esse número solto, esse número natural, e transformar ele num logaritmo de base conveniente. A base conveniente aqui é a base 10, porque está todo mundo na base 10, certo? Bom, eu vou aplicar a propriedade. Então, se eu tenho soma, subtração de logaritmos de mesma base, significa que os seus logaritmandos vão se multiplicar ou dividir. Então, aqueles positivos vão se multiplicar e estarão no numerador. Aqueles negativos estarão se multiplicando, porém, no denominador. Então, se eu tenho o logaritmo de x na base 10 igual ao logaritmo de 200 sobre 75, se as bases são iguais, os logaritmandos são iguais. Espelha aquela propriedade da exponencial, onde, se as potências têm a mesma base, é porque os expoentes são iguais. Aqui no logaritmo a ideia é a mesma. Se os logaritmos são iguais, de mesma base,
né, significa que os logaritmandos serão iguais. Então, a gente sabe que 200 sobre 75, simplificando por 25, dá 3 oitavos. 9x vai ser 3 oitavos vezes 9. 9 por 3, 3 vezes 8, 24. Letra E. Beleza, pessoas? Agora vamos observar. Ó. Considere o log de 2 igual a 3, log de 3 igual a 0,48. O valor aproximado do log de 75 na base 12 é. Então, eu tenho que entender que o log de 75 na base 12, observe bem, ó, a minha base é 12. Os logaritmos que ele me deu são todos de base 10. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar esse logaritmo de 75 na base 12 em base 10. Então, eu vou ter a divisão do logaritmo de 75 na base 10 dividido pelo logaritmo de 12 na base 10. Lembra lá que se eu estou fazendo mudança de base, eu vou ter divisão de logaritmos, onde o logaritmo do numerador da base escolhida vai ser o logaritmo do logaritmando antigo, e o denominador vai ser o logaritmo da base antiga. Na base escolhida, a gente escolheu 10 porque as informações que o exercício deu estão todas em base 10, certo? Bom, nós sabemos que 75 sobre 12 vai ser o quê? 75. 75 é 100 dividido por 4 vezes 3, certo? Por que eu estou colocando 3, 4 e 100. Então, a grande sacada do logaritmo é você saber escrever o número em questão na forma de produto ou divisão de outros números. Por que eu tenho que dar preferência a 3, a 4 e a 10? Ora, porque o log é de 2. 4 é 2 ao quadrado. O log é de 3, por isso que o 3 tem que aparecer. E 100 é múltiplo da base, da nossa base 10. Beleza? O 12 já é 3 vezes 4. Então, foi isso que eu fiz. Então, aqui eu vou aplicar a definição, ó. Eu tenho um produto, eu vou somar. Eu tenho uma divisão, eu vou subtrair, certo? Eu tenho um produto, eu vou somar. O log de 3 ele me deu. O log de 100 na base 10, a gente sabe que é 2. O log de 4 na base 10 vai ser 2 log de 2 na base 10. Então, vamos observar. Ó. O log de 3 mais 2, porque o 100 ao quadrado é 10 ao quadrado, então esse quadrado sai. Eu tenho 4, 2 ao quadrado, então o quadrado sai. Repetir o log de 3 e o log de 2. Aqui eu tenho que entender, 4, 2 ao quadrado, o 2 expoente sai multiplicando, certo? Agora a gente vai substituir os valores. Ó. O log de 3 ele me deu lá, o log de 10, 2 log de 10 na base 10 vale 2, a gente sabe, log de 10 na base 10 vale 1 vezes 2, 2. 2 log de 2, 0,6. Log de 3, 0,48. 2 log de 2, 0,6. Fazendo a continha, eu tenho 1,88 dividido por 1,8, que é aproximadamente 1,74, letra D. Beleza, pessoal? Aí o meu abraço para vocês. Bons estudos. Leiam, por favor, leiam o material da apostila, assistam a videoaula, separe suas dúvidas para a gente debater no atendimento. Aquele abraço para vocês. Fui.